de eliminar a todo custo a mediação política dos interesses das classes populares. Além disso, a elite financeira compra a mídia, coopta parte da elite intelectual para manipular as mentes, a fim de assaltar o bolso de todos, num processo que já possui uma sólida tradição no Brasil. Isso fica muito claro agora com os projetos de reforma, que constituem o desmonte sistemático dos direitos sociais. Muitos de nós aqui lutaram de diferentes maneiras para conquistar esses direitos. E é como se fosse assim, de uma hora para outra, uma chuva que manda para fora da nossa vida coletiva a efetivação desses direitos. E num processo de uma velocidade imensa, até para mudar a nossa Constituição. No caso brasileiro, há um forte retrocesso social. Isso é a primeira coisa que a gente deve ter diante dos olhos. Com a eliminação das conquistas sociais de décadas, fruto de uma intensa participação democrática, com a perda de direitos, o desmantelamento dos programas sociais, a informalidade em crescimento. O governo está falando toda hora de uma retomada do emprego, quando o próprio IBGE nos mostra que a maior quantidade de vagas vem exatamente no nível informal, onde as pessoas se viram para não morrer de fome, mas direitos mínimos não têm mais garantidos. Então, volta a fome. Não sei se vocês já viram estatísticas que são dramáticas e que são normalmente escondidas pela grande mídia. Nos últimos 2 anos, os pobres no Brasil passaram de 5 para 10 milhões. E os extremamente pobres, ou seja, os miseráveis, com mínimas condições de decência de vida, passaram de 5 milhões e 600 mil para 9 milhões. O sinal claro da volta da fome e do aumento da desigualdade. A tendência é o agravamento dessa situação, com a implementação da reforma trabalhista, cujo objetivo básico é reduzir o valor da força do trabalho, barateando os custos do empresariado e precarizando o trabalho, com a drástica redução de salário, a informalidade, a contratação por hora, trabalhadores intermitentes, o que significa o aumento do grau de exploração da força de trabalho, e também com a implementação da reforma da Previdência, reduzida a uma simples questão econômica, prescindindo de todo e qualquer valor ético aqui em questão, o que se mostra, por exemplo, na inviabilização da aposentadoria da maioria dos trabalhadores brasileiros. Esse é o puro receituário do neoliberalismo assumido como projeto de governo. Acoplado a isso, veio o congelamento de 20 anos das despesas primárias do governo federal, que praticamente paralisa as funções públicas do país, afetando fortemente a educação, a saúde, o programa de moradias, a reforma agrária, os programas de apoio à agricultura familiar, etc., em contraposição radical ao sentido social da nossa Constituição. Portanto, trata-se de um projeto de país em que não há lugar para a inclusão e para a justiça social, mas é voltado unicamente a garantir os lucros dos endinheirados. O Papa Francisco descreve com muita lucidez os efeitos daquilo que ele chama as causas estruturais desse processo, que hoje se está tornando hegemônico no mundo. Ele diz: nessa sociedade com tanta produtividade, nós hoje somos capazes de produzir 30, 40 vezes mais, com muito menos trabalhadores, aquilo que se produzia há bem pouco tempo. Nesse mundo de tanta produtividade,
produtividade, há milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. Quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando simplesmente como mercadoria, morrem de fome milhões de pessoas. Não por falta de alimento, por falta de condições de ter acesso a esse alimento. Reina, diz o Papa, a ambição desenfreada por dinheiro. O serviço do bem comum fica em segundo plano. Aliás, ele diz sempre que uma das características do nosso mundo é que desapareceu da cabeça das pessoas a ideia mesma de bem comum. Quando o capital se torna um ídolo e dirige todas as ações humanas, ele arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, põe em risco a casa comum que todos nós habitamos, o planeta. Isso, diz o Papa, acontece quando o controle de um sistema econômico, no centro de controle de um sistema econômico, está o Deus dinheiro e não a pessoa humana. Esse sistema dá primazia ao mercado, em detrimento da pessoa humana. E por isso, diz o Papa com todas as letras, esta economia mata. Daí a raiz última da nossa crise não é simplesmente econômica, é uma crise antropológica, uma crise da própria pessoa humana, porque esse sistema nega a primazia do ser humano sobre o capital. Ora, o critério que deve reger as políticas econômicas, diz o Papa, é a promoção do desenvolvimento social. Elas devem atender a população, especialmente aquela que é mais vulnerável. Não tem futuro, diz o Papa, uma sociedade em que se dissolve a verdadeira fraternidade que se traduz em justiça. O resultado desses processos é um cenário humano de sofrimento, de incerteza, de insegurança, de violência contra a pessoa humana e toda forma de vida, de desemprego, de tráfico de drogas e de outros negócios ilícitos, de corrupção, de sonegação fiscal, do poder discricionário dos meios de comunicação social, o abuso de poder político e econômico e de crimes ambientais. O que importa para esse sistema, acima de tudo, é abrir novas frentes para a expansão do capital. O ser humano não interessa. Isso levou estruturalmente a uma concentração de renda e da riqueza, e à exclusão social, ao aumento das carências na educação, na saúde, na cultura, à degradação ambiental. Ora, o que é uma existência política? O que é uma existência democrática? Uma existência política é uma existência fundada em direitos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós nem temos existência política, quanto mais democracia. Porque a democracia pressupõe o Estado de Direito. A democracia é uma forma de configuração da vida política que se radica no fato de o ser humano, enquanto ser livre, ele é um sujeito de realização de sua vida individual e social. Daqui decorre o direito e o dever para assumir a configuração da vida coletiva. A democracia, no fundo, é isso. Juntos, a configuração da nossa vida. Quer dizer, na busca de uma ordem jurídico-política em que os direitos humanos sejam assegurados. Ora, o que significa democracia em última instância? Significa que o poder está no povo. O único poder soberano é o poder do povo. Uma sociedade democrática, além de pressupor o Estado de Direito, ele pressupõe a liberdade e a participação das pessoas na deliberação das questões comuns e nas decisões que dizem respeito a todos. O que as religiões têm a ver com isso? Na riqueza das diferentes formas de articulação religiosa. As religiões emergem na vida humana
como uma instância crítica universal, na medida em que todas se articulam a partir da consciência de uma realidade que é fonte de toda a realidade, nomeada de modos muito diferentes nas diversas religiões. Por essa razão, as religiões estão em princípio aptas para negar a pretensão de qualquer realidade finita, de qualquer poder finito, de qualquer sistema finito de se absolutizar e assim esmagar o ser humano, esmagar a liberdade humana. As religiões têm possibilidade de levar as pessoas a se sentirem responsáveis diante de tantas formas de discriminação que são fruto dessas absolutizações e, sobretudo, estão aptas a oferecer motivações para que as pessoas se ponham ao lado dos diferentes tipos de pobres, das vítimas do sistema de opressão em que seres humanos são violados em seus direitos e, portanto, em sua dignidade, lutando. E nisso as religiões podem dar uma contribuição enorme à sociedade, lutando para eliminar esses sistemas estruturais que constituem o grande obstáculo na efetivação de um ser humano livre, fraterno, solidário e justo. Muito obrigado. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.